Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Mais uma vez, nossa cidade de Belo Horizonte foi fechada e, por medidas restritivas pelo Executivo, estamos vendo mais uma vez muitos empresários e comerciantes nadar e morrer na beira da praia. É evidente que exige tomar precauções em relação ao Covid-19, mas é preciso que se tenha também medidas para que a economia possa andar junto com a saúde. A onda agora é que o SUS estão sobrecarregados. Parece que querem nos fazer de besta, ou querem nos fazer de idiotas, que no primeira onda do Covid foram gastos bilhões para construir hospitais em todos os estados. Em todos os estádios. Aqui em Minas Gerais, fizeram aqui no Minas Centro espetáculos de hospitais de campanha. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, também fizeram grandes trabalhos em hospitais de campanha. O que aconteceu com esse dinheiro e como foi gasto esse dinheiro? Sabemos muito bem que se existe uma eficiência na forma que é pregada, na forma que é falada pelos governadores, pelos ministros, pelo secretário de saúde, ministro da saúde, também acreditamos que eles saberiam que poderia haver uma segunda onda do Covid-19. Os hospitais, na maioria dos estados, todos eles foram de forma criminosa desmontados e jogaram tudo no SUS, que, olha, é um ato criminoso, um ato de bandido. Atos desses governadores, desses prefeitos que se encontram exercendo um cargo que jamais poderia exercer. Quando estavam construindo os hospitais de campanha e que houve desvios de verbas e que muitos foram responsabilizados, muitos secretários, para se poder fazer uma limpa, para se limpar, né, da sua responsabilidade ou se exibir da sua responsabilidade, desmontar os hospitais. Jogaram essa bomba inteira no SUS, para cair justamente no colo do presidente, no colo do ministro da Saúde, e apertar o STF por medidas que têm que ser tomadas pelo Ministério da Saúde. Nós sabemos muito bem que o SUS ele sempre esteve carregado. Não teve um tempo no SUS em que ele não esteve carregado. Pessoas que fizeram exames há 3, 4 anos atrás, agora é que estão sendo chamados. Os corredores sempre estiveram cheios de pessoas, sempre estiveram os familiares que eles se encontravam com seus pacientes, eles vinham, traziam lençóis, colchões, muitas vezes alimentação. Isso é uma verdade, mas o brasileiro se esquece porque sempre estão comendo do meio dessa comunicação corrupta a qual nós sabemos que existe, e desses políticos que aí se encontram. Agora, responsabiliza o SUS para atender uma demanda que nós sabemos que antes não tinha, não vai ter, hoje nunca vai ter. E sabemos muito bem que os hospitais de campanha que foram gastos, muitos dinheiros foram desviados. Estamos vendo aí o governador, ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que se encontra praticamente preso, né? Tivemos aí alguns secretários de alguns estados que foram responsabilizados porque caiu no colo desses secretários, e estamos vendo mais uma vez os mesmos políticos jogando esse jogo sujo, imundo, usando o sistema, o caos, para causar mais danos ainda à nação. A gente observa que muitas pessoas acreditam nessa possibilidade. Muitas pessoas acreditam que o responsável por isso é simplesmente uma figura. Mas sabemos que não é, e sabemos que é um ato criminoso, repito, um ato criminoso, um ato de pessoas insanas que querem o poder e querem de uma forma clara tirar de uma vez por toda esse presidente que aí se encontra. É evidente que nós estamos vendo pessoas morrerem. Onde que no Brasil não houve morte? 150 pessoas que morrem em acidentes de trânsito por milhão de pessoas. O Covid mata 10 por milhão. Nós temos
problemas de segurança, temos problemas de segurança e que morre 15, 20 por milhão. Agora, onde encontraram esses números de morrer 1.000 pessoas por dia? Aonde encontraram esses números para assombrar mais ainda uma nação que se encontra temerosa, se encontra falida, sem contar que nós estamos assistindo mais de 800.000 empresas no Brasil, subindo esse número para muito mais, quase 1 milhão de empresas que estão sendo fechadas, pessoas que estão sendo desempregadas. As mídias que hoje se encontram, ela não conta os números de pessoas que se encontram nessa condição porque não é favorável para ela, não conta. Isso não vai cair no colo do presidente, vai cair no colo da situação que se encontra. A situação que se encontra em relação à saúde é que está dando voz ativa para que as pessoas possam se levantar, fazer um levante contra essa república que se encontra. Mas, se você calcular que nós já tínhamos 14 milhões de pessoas desempregadas dos últimos governos e que mais de 1 milhão de empresas no Brasil estão chegando a quase 1 milhão fechadas, quantas pessoas você acredita que estão nesse momento desempregadas? Quantas empresas? Quantas pessoas nesse momento tentaram suicídio? Quantas pessoas nesse momento estão em débitos? E o que assistimos são justamente os governos e os prefeitos buscando os meios para aumentar os impostos, para aumentar a arrecadação, onde deveria ser ao contrário. Essas pessoas poderiam fazer simplesmente uma administração, fazer uma reforma administrativa, indenizar essas pessoas e fazer uma ação, ou mesmo um auxílio em suas capitais, em seus estados, auxiliando o governo federal já tão carregado por medidas e pires e pedintes que se encontram em busca de dinheiro. No ano que vem nós vamos ter eleição para presidente. A maioria dos governos que se encontram hoje nos estados e nos municípios, essas pessoas já têm os seus candidatos. Os partidos de esquerda já têm seus candidatos e cantam vitória. Por quê? Eles cantam vitória porque eles têm dinheiro. Nessa pandemia foi desviado muito dinheiro, muita grana. Muito dinheiro chegou aonde muitas pessoas não sabem que tem. Mas sabemos que as autoridades sabem onde está esse dinheiro. E sabemos muito bem que a quantidade é muito grande. E dificilmente as pessoas vão colocar as mãos nessas pessoas. O que nos resta é simplesmente lamentarmos a situação e engolirmos de uma forma clara essa loucura que essas pessoas estão fazendo com o Brasil. Uma das coisas mais terríveis que a gente pode assistir é comparar um elefante gigante, ou um gigante elefante como o Brasil, comparar com Portugal, Espanha, França, e compararmos as mortes que lá se encontram de Covid. E aqui, quando a notícia, na maioria das televisões, é que morreu na Espanha entre 400 e 500 pessoas, aqui 1.000, então faz essa diferença e diz que o Brasil está morrendo mais gente. Sem contar que nós temos uma mídia, que justamente o Estadão, que diz que aqui é o celeiro da cepa do Covid-19. Nós não temos nesse momento de calamidade que possa dizer, não, nós vamos sair disso, nós vamos nos recuperar, nós vamos recuperar a economia, nós vamos dar a volta por cima. Não, todos querem ver o Brasil afundando, principalmente a nossa mídia, a nossa Globo, Estadão, o Antagonista e tantos outros que se encontram nessa mídia, envenenando a cabeça de muitas pessoas. São essas pessoas que torcem pelo Brasil, são essas pessoas que querem de todas as formas voltar àquele velho sistema, mais para nós, menos para o povo. Não importa quem esteja na República, pode ser a Maria José Bolsonaro, pode ser Francisco, pode ser Tereza, não importa para essas pessoas. O que importa é que eles voltem ou retornem de onde foi cortado a teta, onde foi fechada a torneira, para que eles possam novamente se beneficiar daquilo que eles mais gostam, furto, formação de quadrilha, morte, que nós bem entendemos e o que nos faz bem de acordo com a nossa vontade. Um abraço a todos.